Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre trilogia analítica. Hoje os senhores estão vendo um novo cenário. Ele faz referência à nossa nova faculdade trilógica. Nós temos duas faculdades trilógicas. A Faculdade Trilógica Kepp e Pacheco, cuja sede presencial é em Cambuquira, sul de Minas Gerais. E agora uma nova faculdade, EAD, a FATRI EAD, que tem basicamente os cursos todos da ciência de trilogia analítica, inclusive cursos de graduação com trilogia analítica aplicada, só que na modalidade à distância. Então, estamos aqui, nossa faculdade leva o nome de Nossa Senhora de Todos os Povos, porque a nossa faculdade tem essa finalidade, levar a ciência e espiritualidade para todos os povos, todas as pessoas, independente de sua origem, de sua opção política, religiosa, racial e etc, etc. Então, estamos aqui, né, com as nossas atividades, como sempre. O meu trabalho, trilogia analítica, não é bem um tipo assim de reforma, de um tipo assim de como Lutero fez, de fazer uma outra orientação. O nosso trabalho é bem diferente, porque o que nós descobrimos é o seguinte, olha aí entra a antropologia, entra o seguinte, que antigamente, quer dizer, na história pré-histórica, não sei bem o nome que dão, eles achavam que o que havia eram cavernas, eram selvagens. Então, até o cinema explorou muito esse tema, como se, pouco a pouco, o ser humano fosse saindo disso, fosse melhorando, fosse aprendendo e fosse cada vez melhor. E o Pierre Teilhard de Chardin, é um jesuíta, antropologista, ele falou que um dia o ser humano ia evoluir tanto que iria ser até meio divino, provavelmente. Não é nada disso. O que acontece, pelo nosso trabalho, pela nossa experiência, o que era perfeito, o que era sério, o que era bom, está lá atrás. Nós viemos de uma supercivilização, nós viemos de um período incrível. Eu não digo medieval, antigo, mas até antes disso. E pouco a pouco, devido a uma patologia que o ser humano foi aceitando, ele foi decaindo. Então a gente pode considerar, não que há um aumento, uma melhora no ser humano. Sempre houve uma piora. Então, a gente pode dar um exemplo. Há, vamos dizer, 100 anos atrás, um pouquinho menos ou mais, tinha os grandes compositores, Beethoven, Brahms, Bach, tinha Verdi, tinha as grandes óperas e as grandes sinfonias, eram músicas clássicas. E hoje tem alguém assim desse tamanho, de um Verdi, de um Leoncavallo, que fez O Palhaço, que era uma ópera. E, é claro, também na pintura houve os grandes pintores, Você lembra o nome de alguns, Cláudia? Os grandes pintores da Itália, que fez a Capela Sistina.
Michelangelo, Da Vinci, que também era um incrível escultor, Vocês se Raffaello. lembram? Sim, o Rafael, Michelangelo, Da Vinci, tem tantos outros. Isso. E até na escultura, né? Da Vinci. O Rembrandt, Franceses, né? Rodin. Rodin, né? E na literatura também, né? Nossa, Bom, se não ficar só na Dostoiévski. Itália, né, já vem tantos franceses na mente, né? Os grandes, impressionistas, né? por exemplo. Os grandes escritores, né? Os espanhóis. Então, vocês notam que de 100 anos para cá não tem mais essa gente. Por quê? Então, por quê, né? Porque o ser humano atual é inferior ao ser humano de 100 anos, que, vamos dizer, os indivíduos de 100 anos atrás eram inferiores aos ancestrais, né? Aos indivíduos anteriores. E não... Interessante. Essa ideia macaquiana, né? Que o ser humano veio dos animais, é a coisa mais, assim, vamos dizer, fora, né? De qualquer conhecimento verdadeiro, né? O ser humano veio das estrelas, veio do ambiente alto, né? Das glórias, né? Do passado. Eu tenho um livro aqui, a glorificação, né? Então, vamos dizer que o ser humano, mesmo antes de Cristo, era mais ou menos como Cristo, né? Eram pessoas perfeitas, né? E depois, com o tempo, houve, então, a questão dos vícios, né? Dos problemas, assim, eles chamam os religiosos pecado, né? E aí a humanidade foi decaindo. Então eu gostaria de mostrar para os senhores como a ciência, né, moderna, que chamam ciência moderna, a partir de Galileu, a partir do Isaac Newton, né, a Descartes, como essa ciência foi assim inferior à filosofia e à teologia do passado bem anterior. Então eu queria mostrar o seguinte, né? A questão, por exemplo, da própria psicopatologia, né, do freudismo. O Freud foi assim um médico neurologista, né, lá em Viena. Foi um indivíduo incrível, genial, que descobriu coisas incríveis. Inclusive, essa descoberta que ele fez, ele era avesso, né, à religião. Essa descoberta que ele fez foi uma descoberta fundamental para o bem da humanidade. Qual é, né? É que o que a pessoa esconde do mal que fez, né? O que esconde daquilo que tem vergonha de ter feito no passado, mas ele punha mais na infância, na adolescência. Isso que a pessoa não quer tratar e que, às vezes, ou em geral, esquece, né? Se matou alguém, se atacou, se roubou, etc. A pessoa fica doente e essa doença, né, que a pessoa tem é por causa do esquecimento que ela fez ao que ela fez de mal. Então, eu posso dizer que Sigmund Freud, né, ele fala, né, que essa questão, né, da patologia veio mais de uma atitude dos instintos, né, de que os instintos contrariados ou mal usados trariam a patologia que a pessoa esconde. Mas o grande erro dele foi colocar no instinto
O instinto é sempre perfeito. O instinto por si não tem patologia. O instinto é algo assim da natureza, portanto, da criação. E uma coisa que eu queria falar para os senhores é o seguinte: tudo que existe é criação. Não existe nada que não seja criado. Então, essa ideia de criacionismo que muitos falam que é absurda, não, é a única certa, porque pela criação, Deus, né, o Criador, fez tudo o que existe. Fez o tempo, fez o espaço, fez os planetas, fez tudo. Fez as galáxias, né? Fez o ser humano. Então, pela criação, né, é que nós existimos. E pela, eu chamo de tropia, né? Até tiraram tropia do dicionário. Não puseram no dicionário, vamos dizer, eu que estou pondo agora. Puseram entropia, que era a queda, e a tropia, que é o crescimento, né? Se vocês olhem nas plantas, né? Começa a brotar, as árvores crescerem, os animais, né? Os seres humanos ficando adultos, né? Etc, etc. Então, o que existe é tropia e não entropia. E o que esse Charles Darwin falou, né? Do evolucionismo. O senhor lembra? Dr. Kepp, esse aí, ele tem tanto para falar a esse respeito. Todos esses do quadro que o senhor coloca têm uma coisa em comum. Eles têm uma metafísica invertida. Eles vêm do menor para o maior, da matéria para a teoria. Então, por exemplo, Charles Darwin dizia que tudo sofre uma evolução, vem do menor para o maior. Então, o ser humano, que é um ser mais complexo, viria de um ser mais simples, por exemplo, um macaco ou uma ameba, por exemplo, viria do menor para o maior. Agora, sabe, Dr. Kepp, uma das coisas que eu acho mais nociva nessa teoria é que ela serve como um escudo para o passado da Terra. Porque quem acredita nessa falsa teoria acha que o passado da Terra só tinha macaco nas cavernas, e não que nós viemos, como o senhor diz, das estrelas. Então, todas essas múmias... Por exemplo, o próprio Pitágoras tirou conhecimento do teorema dele das pirâmides do Egito, que já estava lá. Não foi macaco que fez aquilo, foi uma civilização muito mais avançada que fez. E essas múmias que estão aí encontradas de extraterrestres, seja na Bolívia, no Peru, que já estamos cansados de saber que aquilo é verídico, a mídia não divulga, mas isso mostraria que nós viemos de civilizações superiores e não dos macacos das cavernas, né? Isso é ridículo. É por isso, né, César, que existe um silêncio total a respeito, por exemplo, né, de discos voadores, de ETs, né, que vieram de outros planetas, e a coisa absurdíssima, uma coisa terrivelmente tonta mesmo, é achar que só na Terra tem habitante, pelo amor de Deus. Posso falar uma coisa? Posso continuar? Ah. Então, Dr. Kepp, nessa questão da ufologia, por exemplo, eu gostaria de citar Albert Einstein também. Qual é a influência negativa, mas muito negativa, que esse cientista teve no ocultamento do fenômeno UFO, OVNI, né? É que a teoria dele diz que a máxima velocidade possível para um objeto material seria a velocidade da luz. Agora, nós sabemos que a estrela mais próxima da Terra é a Alpha Centauri, que demora 4 anos para a luz chegar de lá até aqui. Agora, imagine os senhores que, então, se uma nave ela é limitada pela velocidade da luz, impossível uma outra civilização vir de um lugar longínquo da galáxia para chegar até nós.
não teria combustível suficiente para movimentar essa nave. Então, a teoria do Einstein também ajudou a inconscientizar a nossa verdadeira origem, do mesmo jeito que a teoria darwiniana. Então, isso sugere que tem uma mente muito maligna, espiritual por trás, para não dizer Lúcifer, né? Inspirando esses cientistas para criarem teorias que aprisionam a gente e nos levam muito mais distante do conhecimento e da verdade do que elas dizem que levam. Então, na verdade, nós estamos sendo enganados, nós estamos vivendo muito mais teorias mentirosas, teorias invertidas e luciferinas. Por isso, esses cientistas podem sim ser chamados de verdadeiros anticristos na humanidade, porque Cristo falou exatamente o oposto, né? O senhor sabe, né? A gente pode chamar Sigmund Freud de anticristo. Esse outro, olha, Karl Marx, esse é um campeão de anticristismo, né? Karl Marx é terrível, né? Doutor, quer ver o Karl Marx? Eles tentam dar explicações sociais para os fenômenos, para os milagres que Cristo fez. Então, para eles, por exemplo, a hóstia tem só um valor simbólico, não tem um valor real de que a energética da hóstia contém a energia do Espírito de Deus, de Cristo ali. E quando eu tomo a hóstia, eu estou entrando em ressonância com a energia do Criador, de Cristo, e posso me beneficiar disso de verdade. Isso não é um fenômeno social. E depois, né, o Pasteur, né? A medicina se baseia incrivelmente, erroneamente, na ideia de bactérias e bacilos, né? Então, essa questão da coronavírus, né? A gente sempre fala, coronavírus é uma energia que anda pelo espaço. Não é assim, vamos dizer, bactérias, bacilos. Então, vírus quer dizer energia, aí nesse sentido está certo, né? É coronavírus mesmo. Agora, por que funciona tão nefastamente? Porque essa energia é ruim e a pessoa que não tem muita saúde, né? Ou então idosa demais, ou então a pessoa que não assim se alimenta direito, pode perecer, mas não por causa de alguma coisa que veio do espaço, mas porque a saúde, né, não aguentou isso que veio do espaço, que é muito forte, que cada ano, né, vai aumentando essas energias de televisão, de internet, de rádio, etc., e o organismo é fraco, né? Não aguenta. A Selma quer falar alguma coisa, Selma? Eu pensei que podia dar exemplo que esse tratamento terapêutico da psicanálise integral é altamente energético, né? Então, a gente vê casos de curas, inclusive nos ossos, né? Então, por exemplo, quando a pessoa fratura, já tivemos casos assim, a pessoa tem uma fratura seríssima de ossos e ela tem um restabelecimento daqueles ossos. Ou então, por exemplo, o caso de adolescente, que a medicina dizia que ela não ia mais crescer. E quando ela veio fazer terapia, ela começou a crescer de novo, né? Então a gente nota que esse trabalho energético que mexe nas raízes do interior do ser humano restaura mesmo o equilíbrio original, a saúde original verdadeira do ser humano. E a doutora Selma tocou num ponto agora, num ponto X. Geralmente os médicos, quando a doutora Selma falou que até recupera mesmo, mas eles vão achar o tipo do absurdo, algo assim que é incrível, que não tem razão de ser. Então, muitas coisas que a humanidade acha que é milagre, né? Que é uma coisa assim fora do natural, não é.
o ser humano poderia ter uma saúde perfeita se ele seguisse as leis naturais, né? Tudo de acordo com a natureza correta, né? Agora, se inverteu, então, o que vai fazer? Eu vou mostrar aí, então, um gráfico, né, sobre o sangue, para ver o que acontece aí quando a pessoa começa a misturar todos os elementos, se é sim, se é não, junto, bom, mal, a pessoa não fica no que é certo. Quer falar alguma coisa ainda? Nós temos um grande grupo que nós pesquisamos e fazemos vários testes das mesmas pessoas e percebemos que uma pessoa ativa aceita a consciência, sempre tem um sangue melhor, e umas pessoas menos ativas que não interiorizados, não aceita a consciência, sempre tem um sangue pior. Então, isso mostra que o psique da pessoa é fundamental para a saúde do corpo. Então, veja essa questão, por exemplo, né? Nos clientes é fácil de verificar, os clientes da trilogia, que se o indivíduo nega a existência do Criador, ele nega a existência da vida. A vida, o que existe é criação. Não existe nada no mundo, seja no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal, humano, e até no mundo espiritual dos anjos e até dos demônios, que não seja a partir da criação. Tudo é criação. E o mais interessante não é só isso, é que quando a gente, por exemplo, estou falando aqui, eu estou falando da energia que eu recebo no espaço e que transmito para o Senhor. Sabe o ímã? O pessoal acha que a energia que sai do ímã, que é uma positiva, de outro lado negativa, que é do ímã daquele pedaço de ferro, né? Mas a gente diz o seguinte, o ímã, ele capta lá atrás a energia como o ser humano, como nós, e transmite. Agora, se o ser humano transmite, capta o que é bom e transmite, ele, é claro, né, ele tem saúde. Agora, se ele começa a ouvir bobagens dos demônios que rodeiam, né, as idiotices ou então ideias erradas, seja da ciência principalmente, então é claro, né, que o ser humano ele se intoxica, né? Sabe essa questão da medicina? A medicina atual procura tratar dos tóxicos. Se a pessoa tem uma ideia errada, ela cria uma atitude tóxica e entra, né, no questão de remédio para ver se assim se retorna. Então eu digo isso, né, que o nosso trabalho é um retorno ao que era perfeito. Eu vou mostrar então, põe aí o quadro das... Aí, esse é um quadro de um sangue assim tóxicos, né? Então, cheio de toxinas. Agora, como é que faz, né, para resolver essas toxinas? Não é só remédio, não resolve. O remédio pode aumentar as toxinas. Em vez de um quadro assim, ficar muito pior. Então, veja um outro quadro que não é tão ruim, que é de uma pessoa mais equilibrada. Então, nota, essa pessoa tem um certo equilíbrio, tem já
o sangue assim mais ou menos bem coordenado. Nunca é perfeitamente coordenado, mas nunca é um sangue totalmente maléfico. Então, eu quero dizer também o seguinte, que nós fizemos quantos assim exames de sangue? Acho que mais de 500, né? A Índia fez todo dia exame de sangue, dando esse resultado. E o que, né, que a gente nota é que o sangue, por mais perfeito que seja, tem sempre defeitos. Quer dizer, não existe na face da Terra uma pessoa que seja totalmente perfeita. As únicas pessoas perfeitas, né, na nossa ideia, foi Jesus Cristo, que era Deus e homem, e Nossa Senhora. O resto tem defeitos. Então, se a pessoa acha, né, que fazer assim terapia para ver defeito é uma coisa errada, não é. Porque esse é o princípio fundamental. Se a pessoa não quer ver nela os defeitos que tem, então o que ela faz? Quando há um defeito, ela põe nos outros. Então, a gente pode dizer isso, né? O mal está no nosso interior e não no exterior, de maneira que, para consertar, né, nós demos o nome ao nosso trabalho de restauração. Restauração quer dizer o que era perfeito no passado, restaurar atualmente, porque entrou muito em decadência. Então já voltamos no próximo programa com as novidades dessa ciência trilogia analítica. Então estamos ao fim. Isso. Até a próxima, gente.